Michael e Gonzalo Plata, fora dos 11 iniciais que enfrenta o Atlético Mineiro amanhã na Arena MRV, segundo e decisivo jogo da decisão da Copa do Brasil. Os dois foram titulares no primeiro jogo. Agora, em relação ao garoto Everton Araújo, esse tá com moral. Tá com moral com Felipe Luiz, mesmo com a volta de Eric Pulgar, que cumpriu a suspensão no primeiro jogo. Everton Araújo será titular absoluto. As mudanças de Felipe Luiz, Gerson, que jogou no meio campo, volta para jogar lá na frente. Eu vou falar sobre isso. Bruno Henrique vai ser titular, Henrique. Fica ligadinho que eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Olha só aí, Felipe Luiz pode perder mais um jogador para a seleção brasileira e vai desfalcar o Flamengo contra o Galo e o Cuiabá pelos próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Lateral do Atlético Mineiro, Guilherme Arana, revelou que quase chegou a defender as cores do Mengão na época de Jorge Jesus, mas rejeitou a oportunidade. Luiz Antônio, ex-jogador do Flamengo, rasga elogios a Everton Araújo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Tem muita coisa boa para trazer para você, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu separei aqui, cara, com esse momento de Felipe Luiz, eu separei aqui, né, os ex-jogadores do Flamengo que já foram campeões como treinadores do Flamengo, porque amanhã Felipe Luiz tem essa grande oportunidade, né, de ser campeão como treinador do time principal, porque o Felipe Luiz já foi campeão do Sub-17, né, pela Copa Rio Sub-17. Felipe Luiz já foi campeão do Mundial de Clubes pelo Sub-20 e agora pode se tornar campeão pelo time principal do Flamengo. Vamos lá. Primeiro foi Carlinhos Violino, que conquistou 2 campeonatos brasileiros, 3 campeonatos cariocas e 1 Mercosul. Paulo César Carpegiani, esse aqui realmente conquistou títulos, muitas expressões pelo Flamengo. 1 brasileiro, 1 carioca, 1 Libertadores e 1 Mundial de Clubes, né? O Carpegiani aí em 1981, sensacional. Carlos Alberto Torres conquistou um Brasileirão, Andrade também um Brasileirão e Jaime conquistou aí a Copa do Brasil. Agora temos o nosso Felipe Luiz, que está aí na expectativa pelo título da Copa do Brasil neste domingão, que promete muita mudança no time, principalmente no meio de campo e no ataque, com a volta de Bruno Henrique e Eric Pulgar, ambos que estavam suspensos no primeiro jogo. Everton Araújo deve sim ser titular absoluto, mesmo com a volta desses jogadores. Separei aqui um provável time e olha o que Felipe Luiz deve levar a campo lá na frente, com a volta de Bruno Henrique, Michael, e no meio de campo com a volta de Eric Pulgar, Michael e Gonzalo Plata. Fica fora dos 11 iniciais para começar a partida contra o Atlético Mineiro. Gonzalo Plata e Michael foram titulares no primeiro jogo no Maracanã. Inclusive, né, teve aí o Gerson, que saiu lá da frente, que vem atuando como ponta direita, jogou no meio de campo junto com o Everton Araújo, e lá na frente tivemos lá Gonzalo Plata, Michael e Gabriel Barbosa. Agora, com a volta de Eric Pulgar e Bruno Henrique, Michael e Gonzalo Plata sai do time, entra Eric Pulgar e Bruno Henrique. Mas quem está com moral mesmo é Everton Araújo. Garoto Everton Araújo está com moral e continua sendo titular absoluto no time. Isso porque mesmo com a volta de Bruno Henrique e Eric Pulgar, principalmente Eric Pulgar no meio de campo, Everton Araújo é titular absoluto. O que foi que o Felipe Luiz fez? Tirou o Gerson, que jogou o primeiro jogo junto com o Everton Araújo, coloca o Eric Pulgar
leva o Gerson lá pra frente, joga no ataque, Bruno Henrique de volta ao time, entra no lugar de Michael, Gerson no lugar de Gonzalo Plata e Gabigol centralizado. Então esse deve ser o provável time do Flamengo, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. O importante, meus amigos, é o título. Flamengo conquistar esse título inédito do time principal para o técnico Felipe Luiz, né? Inédito o Felipe Luiz como treinador do time principal, sim, com certeza. Mas eu vou falar para vocês, o Everton Araújo tá com moral. E falando em Everton Araújo, Luiz Antônio, ex-jogador do Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2013, ele rasgou elogios e aconselha Everton Araújo. Ele fala o seguinte: tem uma qualidade muito grande, tem uma força, tem uma leitura de jogo muito boa, tem uma dinâmica que hoje o futebol brasileiro pede. Acredito que ele tem tudo para daqui a um tempo virar titular absoluto e ser mais um prata da casa a jogar e virar titular do Flamengo. Disse aí o ex-jogador do Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2013, né? É o Luiz Antônio, rasgando elogios a Everton Araújo. E amanhã será titular absoluto. Será titular absoluto. O que você achou sobre essa possível mudança aí de Felipe Luiz? Ainda não está 100% confirmado, mas é o que tudo indica, o Felipe Luiz deve sim sacar aí o Michael e Gonzalo Plata, que foram titulares no primeiro jogo, começando no banco de reservas, e Bruno Henrique e Eric Pulgar entrando, mais o garoto Everton Araújo sendo mantido como titular absoluto. Falar aqui sobre Guilherme Arana, né, lateral do Atlético Mineiro. Ele revelou em entrevista que quase chegou a vestir o manto rubro-negro. Ele falou o seguinte, que revelou que rejeitou a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo na época de Jorge Jesus, quando Jorge Jesus aí comandava o clube. O jogador afirmou que recebeu uma ligação do Mister, mas na ocasião optou por permanecer na Europa. Ele falou o seguinte: eu estava em um jogo beneficente no meio do samba e tocou o telefone. Era Jorge Jesus com aquele sotaque português me convidando. Eu falei, vou pensar. Só que eu tive dúvidas. Eu estava super adaptado na Espanha e queria tentar me firmar lá. Com isso não aceitei o convite do Mister JJ, disse aí o lateral Guilherme Arana. E aí, nação, será que seria uma boa Guilherme Arana ter vindo naquela época de Jorge Jesus para o Flamengo? O que vocês acham? Estava no futebol espanhol na época, né? Mas ele recusou, ficou na dúvida ali, queria se adaptar, já estava adaptado, mas queria se firmar lá e não aceitou vir para o Flamengo de JJ. Bom, fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Falar agora sobre jogador que o Flamengo pode perder, mais um jogador para a data FIFA agora de novembro, que começa amanhã já, né? A data FIFA começa amanhã, vai até o dia 19. O que acontece? Cara, eu não sei porque o Dorival Júnior, ele convoca ainda o Éder Militão. Eu não sei, eu não vou aqui julgar nada, mas sempre tem jogadores do Real Madrid lesionados na data FIFA, né? Na última agora foi o Vinícius Júnior e Éder Militão também. Agora tem o Rodrigo e Éder Militão novamente. O que acontece? Com o Éder Militão, a lesão do Éder Militão, ele fica de fora. A seleção brasileira fará essas duas trocas. Vai chamar mais um jogador para o lugar de Rodrigo e um outro jogador para o lugar de Éder Militão. Quem deve ser chamado? Quem estava na pré-lista? Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Um desses dois deve ser chamado por Dorival Júnior. O que significa? O Felipe Luiz deve perder, na verdade ainda não está confirmado, mas deve perder aí um desses dois jogadores, ou Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, que estão na pré-lista de Dorival Júnior, para o jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, pelas duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que acontece o jogo contra o Atlético no dia 13 e contra o Cuiabá no dia 20. Então, posteriormente, se confirmar
né, e um desses dois atletas do Flamengo for para a seleção brasileira, estão desfalcando o Flamengo nos próximos jogos do Brasileirão. Assim como Gerson, assim como Gonzalo Plata, que vai para a seleção equatoriana, assim como Eric Pulgar, que vai para a seleção chilena. Então, vamos aguardar aí. Claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Bom dia, agora foi isso. Foco total. Clima de decisão. Amanhã tem Mengão, queridão. E vamos que vamos. Tamo junto. Forte abraço. Até mais. Saudações rubro-negras.